Olá, meus amados, boa noite. Hoje é dia 9 de julho de 2020. Estamos começando mais uma Casa Luz, quinta-feira, dia 9 de julho do ano de 2020, aqui na cidade de São Paulo. Momentos que nós vivemos hoje, desde depois do Carnaval, fevereiro, esses problemas de saúde, pandemia sobre a face da terra, uma situação como a gente vê na Bíblia, as pragas que vinham, né? Agora está vendo até pragas de gafanhoto, furacão. Jesus falou sobre os sinais, né? Se vocês acham que isso é sinal de Deus, você pode escrever aí. Se não, é simplesmente uma questão, né, da terra. Mas apesar disso tudo, nós temos que passar por ela pela fé, confiando no Senhor, confiando em Deus, orando, né? E mantendo a nossa missão, como essa que nós estamos cumprindo hoje, que é pregar o reino de Deus, pregar o Evangelho, pregar a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio a esta terra por amor a Deus, porque Deus amou e Jesus também amou os homens, e Deus Pai envia seu Filho Jesus a esta terra que se faz homem. Ele se fez homem, andou entre nós e foi à cruz, em morte de cruz, e ele passou 3 dias morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou, foi assunto aos céus, depois da sua morte, depois de 3 dias morto, ele ressuscita e vai estar à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E quando nós cremos nesta obra que Deus nos amou, nessa obra que veio para nos resgatar, resgate da onde? Por causa do nosso pecado, né? O homem precisaria pagar o preço do seu pecado. Então Jesus morreu em nosso lugar, ele pagou o preço em nosso lugar. E todo aquele que crê nesta obra, todo aquele que crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz, Deus dá o poder dessas pessoas se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, essa é a obra, essa é a mensagem mais importante do mundo. E hoje nós vamos estudar o livro, terminar o livro de Gálatas, se Deus quiser, a gente termina esse livro de Gálatas. E o livro de Gálatas fala vamos dizer assim, dessas duas situações, em que a igreja recebeu essa mensagem, porém, alguns judeus começaram a falar, não, vocês têm que, para ser salvos e tal, ficar tudo direitinho com Deus, vocês vão ter que fazer uma marca, né? uma circuncisão no seu corpo. Isso era nos órgãos, né, de todo macho, e isso era feito para que aquele povo fosse aliançado com Deus. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Abraão creu em Deus. Isso bastou para Deus, porque Abraão creu na promessa de Deus. Deus colocou isso como justiça para ele. E após isso, aí sim ele manda fazer uma marca, aí sim ele cria uma nova raça, ou melhor, uma nova nação. De Abraão, né, veio Isaac e foi gerado o povo hebreu. Mas a promessa foi dada antes e Abraão por ter crido na promessa. E a promessa estava ali em Gênesis capítulo 15. Deus fala também que é ele e ao seu descendente seria dado, né? Seriam benditos, né, todos. E esses descendentes seria Jesus Cristo que viria. Só que entre Abraão e Jesus Cristo, Deus formou um grupo, Deus formou uma nação, chamada o povo hebreu. 400 anos depois, foi dada uma lei a esse povo. Era um povo que passou por um momento difícil, ele cresceu, foi para o Egito, né? A família, né? A descendência de Abraão foi para o Egito, e lá eles se multiplicaram, se tornaram escravos do Egito.
Deus libertou esse povo do Egito, da escravidão do Egito. E depois da saída da escravidão, Deus deu a lei para que aqueles homens cumprissem essa lei. Então, essas duas coisas que envolvem a marca no corpo, a circuncisão, e mais a lei que veio 400 anos depois, isso tornou a base de Israel. Só que Deus deu para esse povo de Israel. Quando a igreja, depois veio Jesus, e a igreja começou, agora a crescer, se multiplicar, alguns judeus vieram falar, não, vocês têm que cumprir a marca, vocês vão ter que ter a marca, e vocês vão ter que guardar sábados, vão ter que guardar festas, vão ter que guardar tudo, cerimônias que a lei também falava. No livro de Gálatas, Paulo revela que realmente a lei tem coisas, que são coisas que vai preparando o homem a uma vida, a uma moral, uma conduta. Por exemplo, amar pai e mãe, quer dizer, honrar pai e mãe, não mentir, São coisas que falam de conduta moral. E também, dentro dessa própria lei, além da conduta moral, tem as cerimônias, tem as festas, tem, vamos dizer assim, a festa da expiação, onde se trazia o animal, ali se confessava os seus pecados, matava-se o animal, o sangue do animal era derramado no altar, no templo. Só que a parte cerimonial, principalmente a parte cerimonial, mostrava ou apontava que viria o Messias, o prometido, que o próprio Moisés falou. Então, a igreja começou a ser, vamos dizer assim, perturbada agora pelos judeus, falando, nós vamos ter que cumprir toda a lei, assim, não só amar pai e mãe, não matar, roubar, isso é uma lei moral, mas as cerimônias também. Só que Jesus, ele ali, vamos dizer assim, que vai trazer essa realidade espiritual que aquelas cerimônias apontavam. Aquelas cerimônias eram uma sombra de uma realidade. Qual era a realidade? Jesus Cristo. Qual era a realidade? Uma nova vida com Deus em Cristo Jesus. É mais ou menos esse o contexto que Paulo escreve aos Gálatas. E nós começamos isso há uma semana atrás, você pode procurar no Facebook, que nós temos ali o início dessa carta. E nós paramos no capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3, nós lemos até o versículo 22 do livro de Gálatas. Isso hoje é dia 9, então menos 7 foi dia 2. Só procurar no Face, tem a segunda parte. Isso tudo eu vou colocar no YouTube também, vou baixar e vou colocar no YouTube. Então vamos a partir daqui, de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 23. Vamos lá? Muito bem. Diz assim o apóstolo Paulo: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou de educador, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Diz-arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, dando uma paradinha aqui, ele vai falar que a lei que foi dada aos judeus serviu como um educador para nos conduzir a Cristo. Então, na lei, tem a lei na parte moral, não mate, não roube, honre pai e mãe, tem tudo isso, se preocupe com o seu próximo. Essa lei moral está ali expressa e Deus se relaciona com os homens
baseado nessa lei, mostrando a lei moral. Mas a própria lei também tem algumas cerimônias, né? Festas, e que nos serviu como educador, que vai nos educando para nos conduzir a Cristo, a importância da vinda de Jesus, a importância da vinda do Messias. Então, as pessoas ali estavam completamente desorientadas, eram escravos, não sabiam mais o que, né, como se conduzir. Então, a lei foi mostrando uma vida coerente. Mas também, ao observar a lei, eles viam neles mesmos que cada um deles era pecador, não conseguia cumprir. E cumpria, muitas das vezes, meio que forçado, mas não tinha exatamente o coração daquilo que Deus estava expressando na própria lei. Eu gosto de dar esse exemplo. Quando Jesus falou que um homem sobe e fica numa posição de destaque e diz: eu oro, Senhor, te agradeço porque eu não sou como esse pecador, te agradeço porque eu não minto como esse homem mente, eu não te agradeço porque... Quer dizer, ele queria se justificar porque ele não mentia, porque ele não matava, e simplesmente se achava ali mais santo, mais justo do que o outro que realmente mentia. Então, muitas das vezes, eles pegavam a própria lei para se justificar. E a Bíblia diz que pela lei vem à luz os nossos pecados. Talvez você não minta, mas em outra área você rouba. Talvez você não roube, mas em outra área você desonra. Então, a lei não leva ninguém a se justificar. Pela lei nós vamos viver no sentido de, poxa, nós temos um caminho. Nós aprendemos um caminho. Vai nos mostrar coisas certas, né, da vontade de Deus. Porém, não nos justificaria, porque ainda que a gente tentasse cumprir todas, a gente não conseguia. Porque o nosso coração não estava em linha com o coração de Deus. E a lei que expressa a vontade de Deus mostrava que o problema não é a vontade de Deus, o problema é o nosso coração pecaminoso. Então isso apontava a necessidade de vir alguém que nos libertasse dessa escravidão do pecado. Então a lei nos serviu como educador para nos conduzir a Cristo. Cristo nos liberta. Então ele diz que agora que veio essa luz, né? Agora nós temos fé em quem? Quem veio para a gente ter fé? Veio Jesus. E agora é para nós depositarmos a nossa fé em Jesus, a nossa esperança em Jesus, que a obra de Jesus iria tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. O nosso espírito seria recriado. Então, e o que Deus espera de nós? Que a gente creia no Filho dele. Creia na obra perfeita de Jesus. Tendo isso em seu coração, crendo na obra perfeita de Jesus, o que Deus nos dá? Somos agora filhos de Deus, versículo 26. Filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: que Jesus veio para os judeus, e os judeus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, seja judeu ou não, Deus deu o poder para essa pessoa que crê em Jesus. O poder de se tornar filho de Deus. A saber, o texto diz lá, aqueles que creem em Jesus. Eu não me torno filho de Deus porque eu cumpro a lei. Eu me torno filho de Deus porque eu acredito em Jesus. Entende isso? Mas para que serve a lei? Primeiro para mostrar que a minha vida tem que ter regras. E as regras de Deus são as perfeitas. Mas mesmo assim eu não consigo, porque eu não tenho a natureza, eu não sou filho, eu não tenho a natureza. Eu ainda penso na lei, eu até tento fazer alguma coisa segundo a lei, mas a minha natureza está tendendo muito ao pecado. Entende isso? Então, nós ali somos apontados a desejar alguém que nos liberte, a saber que Deus precisa fazer alguma coisa em nossa vida, porque ainda não conseguimos cumprir toda a vontade do Senhor.
Então, é essa a questão do novo nascimento. E só é possível aqueles que creem em Jesus, e aí o Senhor te dá o poder de se tornar filho de Deus. O filho tem agora os mesmos sentimentos do Pai, a mesma natureza do Pai. Entende isso? Então, isso é muito importante. Então, Paulo está defendendo este fato em si, de que quando veio Jesus, a nossa fé deve ser depositada em Cristo, e não propriamente na lei. Não quer dizer que o que está escrito na lei não presta de nada. Não. Pela lei nós conhecemos a vontade de Deus. E ali, pela lei, nós também aprendemos que nós precisamos ser o quê? Transformados. Porque a gente não consegue cumprir a vontade de Deus. Quando Cristo vem, ele vem nessa grande obra de transformar o nosso coração. Isso é importantíssimo, amados. E você, ao crer, isso basta para Deus. Porque você creu, então ele vem e te transforma. Aí vem a parte dele. Deus vem e transforma o seu coração. Creia em Cristo. Creia no amor do Senhor. Creia na obra que o Senhor fez. Para que aí sim, ele entre em seu coração e você seja nascido de novo. Você nasce de novo. O Senhor transforma você. Então, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, que é o versículo 26 do capítulo 3 de Gálatas, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Isso é muito importante. Essa é a mensagem central do Evangelho. Versículo 27. Né? Como diz, né? Bom, vamos lá. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Quando nós aceitamos a Cristo, se nós cremos, nós somos batizados, né? A Bíblia diz, aquele que crê seja batizado. O batismo simboliza, né, uma aliança, né, uma aliança com Deus. Ele é ali um marco, uma cerimônia formal. De Cristo vos revestis. Então, crer em Cristo, o que acontece? Você se reveste de Cristo. Sua vida é revestida, coberta pela presença de Jesus em sua vida. Você começa a ter as coisas de Cristo em sua vida. Essa obra a lei não faz. A lei mostra o caminho. Você tenta fazer as coisas certas, mas você não está revestido de Cristo. Agora, quando Cristo vem, agora Cristo se move em você. Você está revestido de Cristo. Então, agora você, ao andar pela fé em Cristo, você consegue, né, agradar a Deus. Porque a sua fé está no Senhor, que conduz, que transforma, que muda o seu coração. Sabe? Você começa a ter realmente os mesmos desejos que há em Cristo Jesus. É isso que ele fala. Versículo 28. Desarte não pode haver judeu. Aí ele fala. Então, consequentemente, não tem diferença entre judeu e não judeu. Porque lembra? Os judeus queriam se fortalecer porque tinham a lei, porque tinham a marca no seu corpo, a circuncisão. Mas agora, entendendo a obra de Cristo, não há diferença, porque tanto o judeu que está na lei percebia que não estava agradando a Deus, porque de ano em ano tinha que confessar lá os seus erros e não conseguia sair daquilo. Então, tanto o judeu quanto o não judeu precisam ter fé na obra de Jesus Cristo. Por isso que fala, não há diferença mais entre homem e mulher, entre judeu e grego, entre escravo e liberto. E se agora, o versículo 29, ele termina dizendo o seguinte: e se sois de Cristo, como é que vocês são de Cristo? Porque acreditaram em Cristo. Lembra que Abraão creu em Deus, isso foi importante para Deus, porque Abraão creu em Deus, na obra de Deus, então ele é o pai da fé. E agora nós, ao ouvir a mensagem central do Evangelho, que a salvação está em Cristo, aquilo que Jesus fez, morreu,
terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, quando nós cremos nisso, nós também somos o quê? Descendentes de Abraão. Porque Abraão teve uma experiência de crer em Deus e nós também estamos tendo uma experiência de crer em Deus. Não foi falado para Abraão da pessoa de Jesus, foi falado para Abraão de que Deus era poderoso de fazer dele pai de nações. E ele creu. Creu em quê? No poder de Deus, de fazer dele um pai de nações. Assim também nós cremos no poder de Deus. De quê? De que Jesus entra na nossa vida e agora nos ressuscita. Agora nós estamos o quê? Com o nosso espírito recriado, um novo coração. Quando a gente crê nessa obra, nós experimentamos isso. Assim como Abraão creu e experimentou isso também. Teve seu primeiro filho da promessa, o Isaac. Ele teve um pela carne, ele forçou a barra pela carne. Como é que ele forçou pela carne? Ele teve um filho com a escrava, com a empregada da casa dele. Mas a promessa seria para vir pela esposa dele, Sara. Mas ele no início não acreditou tanto assim. Porque minha esposa é estéril. Então ele forçou a barra tendo filho com a escrava, com a empregada. Mas chegou um momento que ele creu naquilo que Deus iria fazer pelo seu poder. Então ele é o pai da fé. E nós hoje cremos no poder de Deus que nos transforma. Será que vai dar? Será que eu vou deixar de ser um mentiroso? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa santa? Não crê em você. Você já viu para você mesmo, você já provou para você mesmo que você não conseguia, lembra? Agora, em Cristo Jesus, nós conseguimos, porque Ele muda a nossa vida, mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo. Esse é o ponto central. E Paulo está falando, ninguém tire isso de vocês, porque é nisso que nós avançamos para crescimento com Deus e que ninguém venha manchar esse conhecimento, essa experiência, querendo acrescentar coisas para que vocês se sustentem em práticas, em guardar sábados, em guardar festas e assim por diante, porque você está participando de festa, porque você está participando... Não. Em Cristo Jesus, nós vamos aprender isso aqui também. Eu vou ter prazer em me separar. Eu vou ter prazer de separar um dia para buscar ao Senhor. Eu vou ter prazer em me consagrar, às vezes. Sabe? Então, isso é consequência. Mas consequência de uma obra transformadora em meu coração, que veio pela fé na obra de Cristo. O que eu estou falando aqui é o suprassumo desta questão da transição entre a velha aliança dada ao povo de Israel e uma nova aliança em Cristo Jesus. Isso é importantíssimo. Grave esse vídeo. Baixe no seu YouTube, coloque isso, de vez em quando leia, veja esse vídeo. Vamos lá. Capítulo 4 de Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, a quem que clama, melhor falando, Abba, Pai. Olha que coisa tremenda esse texto. Antes, quer dizer, o povo ainda não tinha chegado a uma maturidade de revelação do que Deus iria fazer. Mas estavam ali
por não ter maturidade, sem alcançar essas coisas que viriam da parte do Senhor. Então, sendo herdeiros, mas ainda meninos, então não poderiam desfrutar, né, daquilo que Deus iria preparar. O que Deus preparou para nós? Nos preparou as regiões celestiais, nos preparou o mundo espiritual, para nós atuarmos nele. Lembra disso? O reino de Deus, ele é espiritual. Nós fomos colocados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai. Nós operamos no Espírito. Só que ainda antes, meninos, não tínhamos esse acesso, não tínhamos toda esta maturidade. Mas chegou um momento em que certos valores começaram a ser ensinados. Você vê que até hoje, vou fazer um parênteses aqui, até hoje, o mundo que não conhece a cultura cristã judaica, vou falar judaica, cristã judaica, eles fazem as coisas que a gente nem acredita. O valor da vida é quase nada. Então, a lei começou a trazer uma educação para nos preparar, porque Jesus veio, não foi para salvar a natureza. Hoje, o lado oriental fala muito em natureza, vamos salvar a mãe natureza. Isso é paganismo. O homem é uma praga na terra, o importante é a mãe natureza. Veja a cabeça do Oriente. Mas o ensino judaico-cristão mostra o valor. Qual é a pessoa mais importante sobre a face da terra? É o cachorro? É o papagaio? É a vaca? É o elefante? Não, é o homem. O homem vamos dizer assim, a obra máxima de Deus, de criação sobre a face da terra. O homem na terra é o centro. Deus deu a terra aos homens. Deus não deu a terra aos macacos, aos elefantes. Esses animais veio para servir ao homem. Mas o homem é o centro. Tanto que no mundo oriental, eles realmente... Você vê, a própria ciência tenta levar as pessoas a não crer na importância do homem. Fala que a Terra tem não sei quantos milhões de anos. A Terra está perdida num oceano de estrelas. Nós somos um pozinho, não somos nada. Sabe? Parece que a gente é um nada. E as coisas não são bem assim. Então a lei vem mostrando a importância do homem. Mas até então o homem está ainda como menino, sem maturidade. Mas chegou o momento da plenitude, quando essas coisas começaram a ser estabelecidas, os homens começaram a ver a importância do seu semelhante, mas eles viam neles mesmos que eles não conseguiam, talvez, ter toda essa dignidade ou essa santidade de se portar de forma digna ao nosso chamado. Então, sendo apontado que Deus deveria fazer alguma coisa em nossa vida, então veio Jesus. É isso que ele diz, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja, os que estavam sob a lei não eram filhos de Deus. O pessoal falava, eu sou filho de Abraão, né? Mas era o povo de Deus. Mas Deus agora faz de um povo filhos de Deus. Um povo é um povo que Deus ama. Agora, se tornar filho de Deus é um pouquinho além. Então, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus, nascidos, né? Como diz lá no versículo 4, plenitude dos tempos enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido de lei, verso 5, para resgatar os que estavam sob a tutela da lei, sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Verso 6, e porque nós sois filhos, lembra quando Jesus chegou aqui na terra,
quando seu ministério foi inaugurado, lembra que Jesus começou a ensinar os judeus? Chamem Deus de Pai. Ele falou assim, quando vocês orarem, falem assim, Pai Nosso. Isso não tem na lei. Isso não tem no Antigo Testamento. Tem algumas ideias, mas os judeus chamaram e falaram, meu Pai. Eles podem chamar até de Abraão de Pai. Mas eles têm até medo de falar o nome de Deus. Só que em Cristo Jesus isso muda. Isso mudou. Então é uma nova aliança, com promessas superiores, como nós estudamos no livro de Hebreus, lembra? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então nosso Espírito começou a desejar falar de Deus. Quando você entrar no seu quarto orar, não fique falando assim, Deus, Pai de Abraão, Pai de Isaac, Pai de Jacó, Deus Altíssimo. Ele é Altíssimo, mas Ele também é teu Pai. Ele é Altíssimo. Se você fosse filho do homem mais rico do mundo, para o mundo, o homem mais rico do mundo talvez seja o homem mais importante da Terra, seja um homem muito ocupado, inatingível. Mas se você é filho dele, você não vai falar, meu grande, glorioso, milionário. Não, você fala, meu pai, vem cá. Deu para entender? Essa relação só veio em Cristo Jesus. Isso é importante. Então, em vez de se firmar na carne, se firmar porque eu tenho uma marca, sou do povo de Deus, Jesus vai no mais profundo. Agora você é filho de Deus. Tem um relacionamento e Deus te colocou esse sentimento em seu coração. Assim como todo pai que tem filho, a criança ao olhar o pai, elas começam a ter aquele sentimento. Entende isso? Verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. Olha o que ele diz. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Sabe, tudo que pertence a Deus te pertence. Você é herdeiro. Herdeiro das coisas de Deus. Deus é espírito. Sabe, as coisas espirituais, o mundo espiritual, isso tudo é herança nossa. Tantas coisas Deus pode fazer, porque tudo começa no mundo espiritual. Vamos lá, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, quer dizer, vocês estão numa posição muito maior, porque vocês querem retroceder lá a escolinha, querendo andar de uniformezinho, todo mundo lembra? Eu falei isso semana passada, né? Todo mundo de uniformezinho e tal. A gente vai para a escola, a gente coloca o uniforme para aprender sobre igualdade, ser humilde. Mas você não tem que andar sempre de uniforme para aprender isso, você já sabe. Ele fala aqui, ó, versículo 10, guardais dias, meses, tempos e anos. Ali falava de guardar certas coisas. Tem algumas pessoas que falam, não, pastor, mas se você não mandar as pessoas guardarem, elas não vão fazer. Peraí. Se elas não fazem, por exemplo, se elas não oram, isso mostra imaturidade. Não precisa marcar um dia, tal dia, todo dia. Você sabe que você precisa orar. Você sabe que o Senhor quer estar próximo de você, você quer estar com Ele. Entende isso? Isso é maturidade. Você aprendeu a importância da oração. Eu estava lendo isso aqui, Deus me lembrou de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Olha só esse texto, 1 Coríntios 14, 18. 1 Coríntios 14, 18. Olha o que diz assim, olha, sobre oração, tá? Só um exemplo. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus, Paulo falando, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo está dizendo o seguinte, olha, dou graças a Deus porque eu oro mais do que vocês todos. Eu sou um homem de oração. É isso que Paulo está falando.
Isso não veio por causa da obrigatoriedade da lei, que diz, não, você tem que, sei lá, marcar um dia na semana para ser uma pessoa de oração. Paulo já sabia disso. O Espírito já tinha revelado a importância da oração. Então, Paulo, por maturidade, era um homem de oração. Quando a lei tem que te falar, olha, agora é hora de orar, agora é hora de ler a Bíblia, agora é hora de fazer isso. Então, isso aí é para menino. E precisa ter regrinhas ali. Agora, quando você se torna uma pessoa madura, né? Criança, o que você faz? Está na hora do papá, está na hora da mamadeira. A criança fala, não quero, mas você vai lá e bate. Quando você é maduro, querendo ou não querendo, você come. Porque você sabe que se não comer, você morre. Então, a maturidade em Cristo, Jesus falou, olha, quando as pessoas olharem para Jesus, ensina-nos a orar. Jesus era um homem de oração. Ele sabia disso. E ele orava não porque era a hora da oração. Ele orava porque ele sabia que aquilo ali era importante para a sua caminhada. Deu para entender sobre maturidade? Então a lei tratava menino. Então o menino tem que ter regrinhas para tudo. Agora, quando você está livre em Cristo, não quer dizer que você vai abandonar as coisas fundamentais como a oração. Não. Mas você já é maduro o suficiente para falar, não, eu vou buscar Deus, senão eu morro. Entende isso? A consciência do mundo espiritual é outra, é muito maior. A criança, quando ela vai tomar mamar, ela não tem consciência da importância da mamadeira, mas ela toma porque ela é obrigada, porque é regrinha, está na hora da mamadeira. Agora, um homem, quando está lá perdido no meio do mato, o que ele vai procurar? Comida, porque ele sabe que se ninguém colocar a comida para ele, ele vai ter que se virar para arrumar comida, porque se ele não comer, ele morre. Isso é maturidade. Deu para entender? Então, na plenitude em Cristo, o Senhor traz uma maturidade em nossa vida. Nós sabemos das coisas espirituais, dos valores espirituais. Vamos lá. Verso 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então ele está falando que na época as pessoas respeitaram o ministério de Paulo, quando eles conheceram Paulo, ok? Verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação, por ter recebido Paulo? Pois vos dou testemunho de que se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, né, os que ficam te cercando, não fazem sinceramente. Quer dizer, os judeus que estão cercando vocês não são sinceros com vocês, mas querem afastar-vos de mim. Os judeus queriam tirar a igreja de Gálatas, dos Gálatas, da relação com Paulo. Para que o vosso zelo, a igreja de Gálatas era uma igreja zelosa para as coisas de Deus, seja em favor deles, judeus. Então eles viam uma igreja poderosa, fervorosa, que fazia a vontade do Senhor. Então vem cá, se afasta de Paulo e vem para nós. Eles estavam querendo roubar a igreja, para que eles viessem a serem ali dentro da lei dos judeus. Verso 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente ou convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quer dizer, olha, novamente eu vou ter que discipular vocês novamente. Eu vou ter que ensinar tudo de novo para vocês, porque vocês estão abandonando o ensino. Vocês estão abandonando as direções da nova aliança em Cristo Jesus. Vocês estão abandonando isso. Mas esse ensino é muito importante para nós também. Quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa que nós aprendemos é orar, é ler a Bíblia, é louvar a Deus. Essas são as práticas espirituais. Quando a gente começa a abandonar isso,
Amados, novamente os pastores têm que suar a camisa. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ensinar tudo de novo para esse homem novamente se revestir de Cristo, ou novamente se comportar como Cristo. Entende isso? É isso que ele está falando. Novamente a gente vai ter que suar a camisa até que Cristo seja formado em nós, até que o nosso comportamento seja igual ao comportamento de Cristo. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que cria na direção do Pai. Jesus era um homem que conhecia as Escrituras. Entende isso? Verso 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Quer dizer, Paulo ficou meio assim, meu Deus, o que está acontecendo? Versículo 21, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? A lei ali de Moisés, ok? Verso 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, olha aquele exemplo. Um da mulher escrava, que foi empregada, e a outra da livre, a Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, né? Lembra? Abraão forçou a barra. O da livre, né, filho da Sara, mediante a promessa. Deus operou um milagre, né? Abriu a madre, né? A Sara teve um filho. Verso 24. Essas coisas são alegorias, é uma figura. Aconteceu, mas também é uma figura do que iria acontecer no futuro, ok? Porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, isto é, Agar. Lá no Monte Sinai, Deus deu a lei, né, para Moisés. Então, para conduzir um povo que estava na carne, Israel ali na carne, né, tendo que ser orientado. Então, era um povo na carne. Por que eles eram um povo de Deus? Porque eles tinham a marca na carne. Eram judeus porque eles tinham a marca na carne. Mas internamente, será que todos eles adoravam a Deus? Era essa a diferença. Todo mundo era judeu, por quê? Por causa do coração? Não, por causa da carne, por causa da circuncisão. É o povo da carne. Então, para controlar a carne, Deus deu a lei, para que aqueles homens com a carne tivessem um norte, para não se perder. Porque carne, meu amado, é terrível, carne faz coisas terríveis. E se a lei falar não adultere, meu amado, a carne, você sabe como é que é essas coisas aí fora, né? Verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, os judeus atuais, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a Jerusalém espiritual. É isso que ele agora vai falar. É livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então ele começa a falar, olha, o mundo espiritual vai gerar. Verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, filho de Abraão. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Verso 29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, que foi, né, Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, que foi Isaac, assim também agora. Quer dizer, os judeus na carne perseguem os cristãos que vivem no Espírito. É isso que ele está falando. Eu vou falar de novo. Os judeus da carne, tem lá a marca, estão olhando o zelo que os cristãos têm por Deus através de Jesus e está agora com inveja perseguindo os cristãos. Vamos lá, verso 30. Contudo que diz a Escritura, olha o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então ele está falando, lança fora a velha aliança. É isso que ele está falando. Não se firme mais na marca.
Você é um judeu, você tem que marcar o seu corpo, circuncidar e cumprir todos aqueles rituais da lei. Não, lança fora isso. Seja livre em Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, o Senhor te capacita de tal forma que você será uma pessoa de oração, de consagração, você será uma pessoa que vai amar o próximo, você vai amar o teu semelhante, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar. Porque os sentimentos de Cristo estão dentro de você. Agora, você vai ler no final desse livro que diz o seguinte: então viva no Espírito. Não deixe a sua carne tomar conta. Esse é o detalhezinho, porque muitas pessoas falam, não, se deixar todo mundo solto, o pessoal vai cair na gandaia. Essa expressão antiga, né? Cair na gandaia, só para quem tem mais de 50 anos. O pessoal vai fazer a festa, se deixar solto assim, não, tem que trazer todo mundo aqui, ó. Não, cara. Eu trago aqui quando é menino. Já viu um menino andando no shopping? Segura a mão do menino e não larga no shopping, senão ele se perde. Agora, quando você tem um meninão de 20 anos, você vai ficar segurando ele na mão? Não, ele já sabe que tem que andar ali para não se perder, para não ser assaltado, para não ser sequestrado. Tem que andar junto. Consciência. Entende isso? O Espírito vai te dando uma consciência espiritual das coisas. É isso que Paulo está falando. Nós fomos levados a um outro nível. Agora nós temos discernimento da presença de Deus, do agir de Deus. É isso que Jesus preparou para nós. Ninguém precisava mandar Jesus orar. Jesus sabia que ele precisava de Deus. O coração dele pulsava. Abba, Pai, Paizinho, eu quero a tua presença. É isso. Capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão, que é voltar aos preceitos cerimoniais da lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, lembra? Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, se voltar, da graça decaíste. Agora você vai estar novamente preso à lei. É como se você estivesse voltando lá para a escolinha, né? A escolinha primária, colocar o uniformezinho, horáriozinho da merenda, horáriozinho da escola, você vai ter o horário da sua sonequinha, vai ter horário de estudar. Quando você é maduro, você é livre, você sabe que você tem que estudar, você estuda. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A justiça, mas eu sou justificado como? Porque eu acredito na obra de Cristo. Isso me justifica. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 6. Olha o que ele diz. Esse versículo você tem que grifar na sua Bíblia. Tem que grifar. Grifa. Verso 6. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é a prática religiosa, nem a incircuncisão, que é a vida sem religião, tem valor algum. Mas o que tem valor, afinal de contas? Mas a fé que atua pelo amor. Porque você amou o Senhor, você se abriu para esta fé, você abriu seu coração para crer na obra de Cristo, né? Então é isso que tem valor. Não é se você é religioso ou deixa de ser religioso. Porque também tem pessoas que não se submetem à lei, mas também não tem amor por Deus. Tem gente que se submete à lei, mas não tem amor por Deus. Então, nem a religião, nem a falta de religião. O importante é amar a Deus e acreditar na obra de Cristo Jesus. Mas a fé que atua pelo amor. Porque você amou a Deus, então fala, poxa, eu amo a Deus. O que Deus tem para mim? Sabe o que Ele tem para você? Jesus Cristo. Sabe o que Ele tem para você? A revelação da importância da obra
de Jesus. É isso que Deus tem revelado aos homens. Nós, por nós mesmos, não conseguimos agradar a Deus. Então Deus vem e muda o nosso coração para que a gente, em Cristo Jesus, se revista de Cristo e ande como Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Verso 7. Vós corris bem, vocês estavam indo bem como igreja. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento, olha o que ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Entrou um pouquinho de religiosidade e aí tudo começa a ficar ruim. Você já reparou, amado? Tem igrejas, olha, teve igrejas que foram poderosas na terra, igrejas que profetizavam, operavam milagres, mas aí daqui a pouco começa a falar, não, peraí, vamos botar a saia lá no calcanhar, vamos a mulher tem que botar um cabelo, um coquezinho aqui, a saia tem que ser lá embaixo e tal. E começaram a valorizar tanto isso, começaram a valorizar tanto o tamanho da saia e o tamanho do coque, que o espiritual foi embora. As pregações dessas igrejas é só sobre roupa. Eu não estou dizendo que a mulher tem que andar indecente. Deus nos chamou para a liberdade. Eu sou livre para decidir pela santidade, por uma roupa decente. Só que parecia isso, que se você não tivesse uma saia que batesse no teu calcanhar, você não era espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é? Um pouco de fermento estraga toda a massa. Porque supervalorizou o pano do que propriamente se revestir de Jesus Cristo. Se supervalorizou o tamanho da saia, que é tecido, que é pano, do que propriamente o mundo espiritual, de você se revestir dos sentimentos de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Verso 10. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, esses judeus estão te perturbando, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, a marca na carne, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então, as pessoas estavam até falando que Paulo já não pregava mais isso, mas eles estavam enganando a igreja. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Tomara que esses judeus que falam tanto em fazer marca, que eles arrancassem tudo. Você sabe que a circuncisão é uma marca, né, no órgão genital do homem, né? Essa é a circuncisão. Ele está falando assim, é melhor, já que vocês estão tão interessados nessa marca, é melhor arrancar tudo, sabe? Arranca, passa o facão, arranca todo o órgão genital, para não ter mais. Sabe, Paulo aqui está meio que falando assim, meio de forma grosseira. Vocês estão tão valorizando isso, é que nem a mulher com a saia, né? Já que é tanto negócio da saia, faz o seguinte, põe a saia aqui na cabeça e desce um véu da cabeça aos pés, pronto. Já que é tanto isso aí, então põe essa coisa ridícula aí. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Agora preste atenção no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós fostes chamados à liberdade. Quando você se torna uma pessoa madura, você é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Porém, grave esse porém, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, veja lá, vamos lá. Não preciso marcar nenhum dia para orar e tal. Então, você acaba não orando, nunca mais se ora. Eu sou livre, eu escolho a hora que eu quero e tal. Peraí. Tá bom, você não tem que marcar horário, mas quando é que você ora?
Então você usou da sua liberdade para dar ocasião à carne. Que obra da carne é essa? Estou cansado, estou preguiçoso. Então você tem que o quê? Você é uma pessoa de oração porque você quer Deus e também porque você tem que ser uma pessoa piedosa para transferir as coisas que vêm pela oração para o seu próximo. Então, servos uns dos outros. A mulher falou assim, não, esse negócio de saia no calcanhar, não, estou na liberdade. Ah, é? E aí as pessoas, para dizer que estão na liberdade, caem por outro lado. Usam a liberdade para dar ocasião à carne. Aí começa a subir a saia, né? Antes estava lá embaixo, né? Estava lá embaixo, lá em Gênesis, né? Agora a saia dela já está aqui em 2 Timóteo. Está quase chegando em Apocalipse. Deu para entender, né? A saia foi subindo no joelho, agora já o joelho fica do lado de fora, metade da coxa, agora a saia já está aqui na virilha, a mini saia, o shortinho. Em nome da liberdade, isso não é liberdade, isso é anseio da carne, de querer mostrar as suas pernas para os homens. Isso é pecado. Deu para entender? Verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama, os homens não querem que eles pequem, não fique mostrando as suas pernas, as suas nádegas para os homens. Você vai tentar os homens a ficar olhando e cobiçando você. Se você ama o seu próximo, você tem que saber se vestir. Não precisa ser a saia lá no tornozelo, mas aquilo que depender de você para manter realmente aquelas pessoas num ambiente de segurança, saiba se vestir. Essa é a liberdade que Deus nos deu. Você tem essa consciência, eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que me preocupar com o meu próximo. Eu não posso se preocupar só no meu bel prazer. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não quero passar constrangimento, eu não vou constranger outras pessoas. Eu não vou seduzir outras pessoas. Eu não vou... Deu para entender isso? Verso 15. Se vós, porém, vos morderdes e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quer dizer, se começar a coisa correr solta na carne, vocês vão se destruir. Daqui a pouco está havendo adultério, está havendo fornicação, está havendo coisas horríveis, porque começou lá naquele conceito, não, a liberdade, uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. Eu tenho liberdade dentro dos limites do bom senso. Libertinagem é não ter nenhum limite. E aí, sem nenhum limite, quer dizer, o meu limite acaba quando começa o limite do meu irmão. Ou melhor, o meu direito acaba quando começa o direito do meu irmão. Isso é coisa óbvia, sabe? Mas tem gente que distorce a palavra. Então a gente tem que falar aqui o óbvio. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, é o que ele fala. Sabe, pessoa que ora, pessoa que busca Deus, você fala, Senhor, essa roupa aqui está boa. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Qual é a forma de não cair na carne? Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de consagração, seja uma pessoa que conhece as Escrituras, seja uma pessoa que crê no Senhor, uma pessoa que louva a Deus, uma pessoa que ama a Deus. Isso é andar no Espírito. O Espírito te chama para ir. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Amados,
para a liberdade Deus nos chamou. Então, como é que eu posso andar em liberdade quando eu estou fora dos olhares dos pastores, digamos assim? Eu tenho que ter temor a Deus. Eu sei que Deus está em todos os lugares. Deus me chamou para andar no Espírito, para de forma nenhuma satisfazer os desejos da carne. Agora, se é porque as suas lideranças não estão olhando, você anda soltamente, você vai cair novamente aos pecados da carne. Vigia nisso. Seja uma pessoa espiritual, andai no Espírito, tanto na igreja quanto dentro de casa. Andai no Espírito. Olha, andar no Espírito dentro de casa, uma das coisas principais no mundo espiritual, quando você está dentro de casa, é o conceito do respeito. É o conceito da consideração pelo meu semelhante. Amar o meu próximo. Amados, nessa quarentena, estamos em quarentena, você vê que tem muitos divórcios acontecendo nessa quarentena, até entre cristãos. Interessante isso, né? Estão dentro de casa, parece que estão longe dos olhares, né? Das lideranças, estão dentro de casa. Se não for imposto em seu coração essa decisão, não, eu sou do Senhor. O Senhor me chamou para ser bênção ao meu semelhante, principalmente bênção à minha família. Sabe? Então, você deve estar falando as coisas certas, mas de forma certa, com as palavras que transmitem graça. Sabe? Com atitudes que transmitem, sabe, o amor de Deus. Ah, mas o outro não está fazendo como eu quero. Ok. Mesmo assim, olhe com olhos de misericórdia. Jesus tem misericórdia por nós, então nós devemos ter misericórdia para com os outros. E nós devemos conquistar pelo amor, por atitudes cheias de graça, cheias de amor, para realmente trazer o outro para próximo. Tenha ouvidos de erudito, ouvir o que o outro está falando, prestar atenção. Poxa, eu quero abençoá-lo. Sabe, isso é fundamental. Vamos lá. Muito bem. Versículo 21, né? Terminando o versículo 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus quem pratica as obras da carne. Olha que coisa. Deus nos trouxe a liberdade, mas Deus também trouxe em nós o temor. Porque não herdarão que tais coisas praticam. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, é fruto do Espírito. Não é fruto de um casamento feliz. É fruto do Espírito. Eu sei, mas o relacionamento desgasta, mas no Espírito eu posso me renovar. No Espírito eu posso me renovar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai te proibir de amar, ninguém vai te proibir. A lei não te proíbe de ser paciente, a lei não te proíbe de ser fiel, a lei não te proíbe de ser bondoso. Sabe? Então, no Espírito você pode transbordar dessas coisas. Andar no Espírito é isso. É querer mais de Deus e Deus dá mais para você. Amém? Vamos lá. Estou terminando. Cadê o tempo? 9 horas. Vamos lá. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, olha só, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, andai no Espírito, mas com humildade. Né? Não fica, eu sou mais espiritual do que você. Para com isso. Isso aí é vaidade. Ok? Então, você está com uma posição digna, porque você é espiritual. Agora, isso é para abençoar, e não para ficar se exibindo. Ou melhor, ficar colocando sobre outro. Olha, eu sou espiritual e você é um carnal.
eu não presto, eu é que presto, porque eu sou espiritual, eu não faço essas coisas, você faz tanta coisa errada, você... Não é esse tipo de situação que nós devemos desenvolver, principalmente dentro das nossas casas. Nós devemos ser humildes. Capítulo 6, vamos lá, vamos terminar. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, olha só, se dentro da sua casa tem alguém falhando, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Ser brando, ser manso, ser equilibrado. E guarda-te para que não sejas também tentado, porque o inimigo vai tentar para você perder o eixo. Não perca o eixo. Amém? Vamos lá. Levai as cargas uns dos outros. Olha só. E assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar a carga um dos outros? Abençoar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro. Porque se alguém julga ser alguma coisa, você se chama tão espiritual, não sendo nada, a si mesmo se engana. Como é que eu sei se minha vida tem valor? Quando ela produz fruto. Quando você abençoa a vida de outros, você está produzindo fruto. E isso aí realmente é uma coisa louvável. Verso 4. Mas prove cada um o seu labor. Prove cada um que você realmente é um trabalhador no reino de Deus. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então quer dizer, a sua alegria é que você dá fruto. Sabe? Agora não fique se gloriando. Ah, eu fui lá, e aí ele mudou, eu fui lá. Você tem que ser uma pessoa mudada. E você vai realmente se gloriar porque você recebeu do Senhor para abençoar outro. Verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um vai ter que dar conta. Cada um tem o seu próprio labor. Cada um, sabe? E isso é você, a sua individualidade com Deus. Cada um vai levar o seu próprio fardo, o seu próprio peso de responsabilidade. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído, olha só. Mas aquele que está sendo instruído da palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Como você tem que estar atento ao próximo? Aqui fala especificamente, né, da relação entre o ministério, né, você e o ministério. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, cuidado com o que você está produzindo na vida do outro, porque isso você vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? A carne só gera o quê? Corrupção. A carne corrompe os bons costumes. Ok? Colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. A nossa atitude no Espírito, isso nos leva a ter uma vida, a nossa entrada amplamente suprida nos portais eternos. Essa expressão é bonita, né? Portais eternos. Verso 9. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Nós vamos colher. Se não desfalecemos, se a gente não desistir de fazer o bem. Não desista de fazer o bem. Amado, a gente às vezes tem aquela paciência de cuidar talvez da ovelha negra da família. Não tem essa história da ovelha negra da família? Sabe, às vezes a gente está ali, não desista. Qual é o teu retorno? Em Deus, nós somos completos em Deus. O Senhor nos fortalece. O Senhor também nos dá sabedoria para lidar com a ovelha negra da família. Também Deus nos dá sabedoria. Mas a gente nunca desista do nosso ministério de fazer o bem ao próximo. Nunca desista disso. Ok? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos lá, terminando. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, né? Sei lá, como é que a gente poderia ostentar-se na carne? Dentro de um exemplo aqui. Veja como eu sou, né? Sei lá, sou todo coberto, né? Eu falei da saia das mulheres, né? Então,
Todos que querem ostentar-se na carne, que na realidade o conceito é a questão do ostentar ser judeu, né? Ter a circuncisão. Aqui o foco é esse. Mas eu estou aplicando isso para nós que não somos judeus. Porque mesmo não sendo judeu, nós muitas das vezes queremos ostentar na carne. Em feitos, em realizações, em posições. Tem que tomar cuidado com isso. Verso 12. Todos que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Lá no passado, para o judeu, até hoje, né? Esse negócio, não, como é que meu líder vai ser alguém que foi pregado na cruz? Isso é um escândalo para o judeu, porque maldito é aquele que foi pendurado na cruz. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Então, eu tenho que juntar aqui um grupo do meu lado e que realmente possamos aqui andar como judeus e não como esses cristãos aí, porque andar como cristão é perigoso, porque as pessoas perseguem. Como é que você vai... É um seguidor de alguém que foi maldito, pendurado no madeiro. Isso provocava escândalos entre os judeus e até brigas, perseguições. Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Aí ele começa a falar dos judeus diretamente. Esses que se deixam se guardar, ou melhor, se deixam circuncidar, né, fazer a marca, eles guardam a lei. Esse pessoal aí que está dizendo que você tem que... Esse pessoal está dizendo que você tem que ter marca no corpo, eles mesmos não cumprem a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quer dizer, eles não cumprem a lei, mas estão trazendo vocês para andar ao lado dele, para dizer, olha só quanta gente tem ao nosso lado aqui. Mas eles mesmos não cumprem a lei. É que nem a pessoa, né? Nas igrejas modernas hoje, né? Não, aquela... Estou dando exemplo aqui, é porque só veio esse exemplo, tá? É aquela mulher lá que boia a saia lá, olha só as minhas mulheres aqui, aquelas irmãs da igreja, tudo de coquinho, tudo de saia até o tornozelo, tudo mais, mas elas mesmas não oram, não se santificam, são, vamos dizer assim, fofoqueiras, mexeriqueiras. Que espiritualidade tem nisso? Mas se vangloriam, olha quanta gente está adotando as nossas práticas super espirituais. Era isso que estava acontecendo no passado. Vamos lá, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que gloriar em conhecer a obra de Cristo, porque a glória é poder participar de uma grande obra, não minha, mas a obra de Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim. Por essa obra, eu entendi que este mundo, que os prazeres desse mundo, que os prazeres que a carne se utiliza desse mundo, estão crucificados para mim. Quer dizer, eu estou morto para essas coisas. E eu para o mundo. E aí ele novamente cita aquilo que eu mandei vocês sublinharem. Então sublinha o versículo 15 novamente. Pois nem a circuncisão, a prática religiosa, é coisa alguma, nem a incircuncisão viver sem lei, mas o ser nova criatura. Lembra que ele falou antes lá? A fé que atua pelo amor é exatamente isso, o ser uma nova criatura. O que tem de novo em sua vida? Tem pessoas que vêm para a igreja, vinham um socando o outro, né? Um casamento, um batendo no outro, um socando o outro, aí vem para a igreja. Chega na igreja, faz uma cara de um homem santo, mas em casa não deixa Jesus, não se reveste de Jesus. Então o que acontece? Não é novo, ele continua nas mesmas carnalidades. Deu para entender? Então, viver fora ou viver dentro de uma religião, isso não tem valor algum. O que é mais importante para Deus é ser uma nova criatura. Então, crê na obra de Cristo. O Senhor vai mudar o seu coração. E agora que Ele mudou o seu coração, viva no Espírito. E crucifique a sua carne. Quando der vontade de ir lá como no passado, brigar com a sua mulher, brigar com o seu marido,
olhe para o Espírito de Deus. Olhe para Deus. O Senhor mudou. Eu creio nesta obra. Eu sou uma nova pessoa. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Verso 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, olha só, eu gostei dessa expressão. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que regra? Andar no Espírito. Qual é a regra? Ser uma nova criatura. Essa é a regra do cristianismo. São homens que nasceram de novo. São novas criaturas. Andam no Espírito. Falam não para a carne. Crucificam com as coisas erradas desse mundo. Estão crucificados, estão mortos para as coisas erradas desse mundo. Essa é a nova regra. Essa é o novo tempo de um homem e uma mulher que se parece com Jesus. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, seja a eles paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui fala de um Israel espiritual, não um Israel carnal, mas o Israel espiritual. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Paulo escreveu essa carta assim, meio que chateado. Não fiquem me molestando. Não fiquem me perturbando com essas coisas. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Porque eu trago aqui, eu sofri, porque eu fui perseguido, quiseram me matar, mas eu não vivo uma mentira, eu vivo uma verdade. E eu trago no meu próprio corpo, que eu sofri pela cruz de Cristo. Eu não sou um obreiro fraudulento que no primeiro perigo abandono Cristo. Eu continuo em Cristo, eu sofri por Cristo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que eu vivo, o que eu prego, é o que eu vivo. É isso que Paulo está falando. Então ele está dizendo, é possível viver no Espírito. Terminando, 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ele está falando que a graça fortaleça o teu coração. Fortaleça o teu espírito, não a tua carne. O teu espírito. Amém, amados? Então, concluindo aqui o livro de Gálatas, é um livro fantástico. Toda a Bíblia é fantástica, né? Mas o que eu quero, cada vez mais, que a gente possa ler com calma as Escrituras e ver que está tudo lá. As direções estão lá. Sabe, a gente precisa ter uma visão clara. Eu tenho procurado destrinchar de uma forma mais tranquila, sabe, o texto bíblico. Porque nós temos uma direção, né? Lembra como a gente sempre fala, né? Cumpra a palavra de Deus. Cadê a palavra? A palavra é essa que nós acabamos de ler. Então, nós devemos entender a palavra e viver na palavra. E viver na direção da palavra de Deus. Jesus falou, se permanecerdes em minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Amados, estamos chegando ao final. Quero dar uma palavra rápida aqui. O nosso irmão José Luiz, eu mandei para todos os membros, né? Ele fez, os médicos tiraram as máquinas, né, durante 3 horas, ele respirou livremente, mas, né, ainda tá sedado e agora, quer dizer, depois de 3 horas ele cansa um pouco, mas já fizeram um teste, quer dizer, os pulmões estão funcionando, então eles vão aos pouquinhos agora voltar às máquinas, mas aos pouquinhos, né, até tirar a sedação, acordar ele. Então continue orando pelo nosso irmão José Luiz, né, ter sido assim, dia após dia, vendo o milagre de Deus, né? Então devemos continuar orando e intercedendo, né? Orar pela igreja, orar pelos irmãos, né? Se você está tendo alguma dificuldade, né, leia, ou melhor, leia, escreva, né? Mande um WhatsApp, né? Nessas mensagens, comente, né? Clique aí, né? Estou vendo quantas pessoas clicaram aqui, né? É importante a gente saber quem está participando, né? Se você está participando, né? Coloca aqui, tem 17 cliques aqui, né? 17 pessoas se manifestaram aqui como participantes. Divulgue esses trabalhos, divulgue o trabalho da igreja, né? As quintas-feiras,
Sextas-feiras tem culto, praticamente tem culto todo dia, né? Terça-feira tem os adolescentes, sábado tem os adolescentes, sábado tem os jovens também, domingo, né? Então, às quartas-feiras, né, tem os testemunhos, né? Estamos convidando pessoas a darem seus testemunhos de vida. E assim a igreja tem avançado. Continue orando, né, para que realmente esse período passe, possamos voltar também aos nossos cultos presenciais, mas os vídeos não vão terminar, porque isso aqui tem um alcance muito grande, né? Vai para muitos locais, né? Então esteja orando, amém? Pelas nossas vidas, pelos ministérios e assim por diante, amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, coisas tremendas que o Senhor tem realizado. Nós te louvamos e nós te adoramos, ó Deus. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, Senhor, seja sobre nós, que possamos andar no Espírito em todo o tempo e jamais satisfazer os desejos da carne. Nós assim oramos em teu nome. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Não esquece de clicar aí, né? Olha aí, pra gente. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui conosco. Deixa eu só ler aqui o que nós temos aqui. Olha, os irmãos aqui. Elizabeth, a Denise. Alô, Denise, Beth, Nivaldo, deve estar a Kelly aqui também, né? Fagner, a Cida, Márcio, Denise, a Juliana, não sei se está aí também, com a Dina, o Cacá, a Alessandra, o Cristiano, Cristiano, o roxinho do Arthur aí, o nenenzinho, Ana Marcele, a Graziele, Grazi, Gilberto, Andresa, Tamares, Nilson, olha, tanta gente aqui, a Cat, né? Cat do Marcos, não, a Cat do Marcos, quem mais aqui? A Gisela, tem o Cícero, a Rosana Prado, lá de São Bernardo, não sei se o esposo está junto também, o Edmilson, a Alessandra, a Rosane Oliveira, agora não sei, essa Rosane, sim, a Rosane Oliveira, muito bem, a Mari Barros, aleluia, olha aqui, isso, eu até cliquei errado aqui, a Mari, a mãe da Suene, não é isso? Mari, mãe da Suene, quem mais aqui? Nossa, tô todo atrapalhado aqui, calma aí, que saiu aqui. Quem mais? A Mari, tem outra Mari aqui, a Mari Silva. Isso aqui parece que é nova aqui no nosso meio, hein? Seja bem-vinda, irmã Mari. É que eu não estou identificando, tá com gorro assim, né? Mas seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Tem um grupinho aqui, joia. Amém? Deus abençoe vocês, né? Tenham um final de semana abençoado, né? Em nome de Jesus, e se Deus quiser nos veremos aí no domingo, né? Em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor.